Começando aqui o nosso momento, Café com Jesus, um momento que Deus preparou para nós, o nosso coração. Iniciamos o nosso dia, trazendo para o nosso coração a presença do Senhor. E como é bom estar com Ele. Como é bom estar contigo, Senhor, nesta manhã. Como é bom se colocar na Tua presença. Como é bom, Senhor, diante do Teu querer, estar diante de Ti, Senhor. Nesta manhã com a Tua palavra, nesta manhã com os ensinamentos da Sua igreja, nesse dia. Comecemos agora o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Neste momento, quero começar clamando a Tua presença, Senhor, louvando o Teu nome, louvando a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, louvando, Senhor, a Tua grandeza. Senhor, louvo-Te por Sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagro a minha vida, toda ela, consagro toda a minha vida, todo o meu coração. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, meu proceder a Vós. Deus meu Deus. Então, irmãos, nesse primeiro momento, Café com Jesus, quero colocar aqui as perguntas que foram deixadas ontem pela Cristiane. E ela nos fez uma pergunta para a gente responder, né, hoje, que eu falei que eu ia trazer para nós, certo? Conforme a instrução do Missal Romano e introdução ao Licionário. E também Padre Paulo Ricardo, sites Canção Nova. A explicação foi que a pergunta foi da Cris: por que a cor roxa? E por que veste as imagens? Qual o sentido de vestir as imagens? Que a gente deu uma conclusão por que retira o que significava, certo? Então, de onde vem o costume católico de ver as imagens durante o ano da liturgia? É que vem dessa tradição, deste momento, e diante do Missal Romano, diante dos nossos papas, domingo da Quaresma, os ensinamentos, vem dizer para nós que ao velar o crucifixo até a Sexta-feira Santa e as imagens dos santos até a Vigília Pascal, a Igreja antecipa o luto pela morte do seu Senhor, incutindo nos fiéis uma mortificação à sua visão. O foco das leituras também é outro. Nas primeiras semanas da Quaresma, os textos litúrgicos chamavam sobretudo a penitência e a conversão pessoais. A partir da quinta semana da Quaresma, que no calendário antigo se chamava simplesmente Domingo da Paixão, os fiéis começam a ouvir as narrativas do Evangelho de São João, chamados a manter o olhar fixo em Jesus, crucificado, não tanto com os olhos da carne, mas com os das almas. Em sua pedagogia de mãe, portanto, a Igreja introduz em um mistério. Neste fim de semana, as cruzes são veladas, mas na sexta-feira da Paixão, novamente elas são descobertas e dadas à adoração dos fiéis. Com este gesto, os católicos, evidentemente, não adoramos um pedaço de madeira ou de gesso, mas o amor de Cristo que se manifestou na cruz. Irmãos, bom dia. A resposta para Cristiane, ela perguntou: por que veste? A igreja aqui está respondendo. É nesse gesto aqui que a igreja diz que, em sinal de luto,
antecipa o luto pela morte do Senhor e incluindo nos fiéis uma mortificação à sua visão. É aquilo que nós fazemos, uma reflexão interior, você vai estar refletindo, você vai estar vivenciando aquele momento. Até na hora que tira as vestes, traz para nós aquela reflexão da vergonha, e é tirado na sexta-feira, e ali tem o momento da adoração da cruz. Amém, amém, Juliana. Um bom e abençoado dia para você também. Então, assim, tem o momento da cruz, e a gente vai ter um momento de adoração. Então, irmãos, aí está a resposta, uma das respostas para a Cristiane, certo? Que seria, por que veste as imagens e por que quando que a gente retira? Ela queria saber, na sexta-feira. Agora, ela queria saber por que da cor, a cor roxa e o significado. A liturgia, as cores litúrgicas que diz o mistério celebrado, é experienciado na vida cristã. Então, assim, para a gente identificar o mistério das liturgias celebrado. O que vai ser celebrado? Então, a cor roxa é usada no tempo do Advento e da Quaresma. Pode usar-se também nos ofícios e missas, quando for usado no padre, a estola, o roxo, certo? Então, é o tempo de advento, é o tempo de reflexão, como a gente acabou de ler aqui, o foco das leituras. Então a cor roxa simboliza isso. A cor verde é no tempo comum, a cor branca é missas pascais e Natal do Senhor. As cores dourada e prateada podem ser usadas nos dias festivos. A cor azul também pode ser usada nas festas da solenidade. Isso é a estola do padre, isso sempre reflete também as cores da igreja. Então, quando você vê ali o padre usando, né? Mas eles também têm, assim, o discernimento diante da igreja, junto com a igreja. Então, tudo simboliza, é um mistério da Santa Missa, para que a gente possa entender. Então, tempos comuns, tempos de festa, tempo do advento, que é o tempo de reflexão. Então, a cor roxa, ela vai simbolizar isso, aonde que faz a gente interiorizar o pecado, é um momento de reflexão. Amém, irmãos? Nós falamos isso ontem, então, para a gente dar continuidade no nosso tema. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente está falando também, pode ir perguntando. Juliana, a gente está fazendo um teste aqui, o sonzinho e o microfone. Tá tudo ok? Tá ouvindo bem a minha voz? Tá tudo, a gente está fazendo assim, então, experiências. Irmãos, como eu falo, esse mover que Deus colocou no meu coração é para a gente partilhar, diante de nós sermos leigos, a verdade da igreja, com discernimento, com oração. E beleza, Juliana, obrigado. Então, assim, é um momento nosso. Nós não estamos aqui para ser julgado, condenado. Qualquer coisa que a gente fazer ou falar de errado, a gente tem que ter a humildade da gente ser corrigido, da gente autocorrigir. Vamos buscar a resposta certa, mas é um momento meu e teu, irmão, com oração. Tá? É um momento de conhecimento da nossa fé, momento de café com Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida, e Ele vai nos ensinando. Amém? Hoje nós vamos dar um acréscimo no nosso catecismo, nós vamos dar continuidade. Então, a próxima pergunta, tá bom? Para qualquer dúvida que surgir aí também, tá, Juliana? Se os irmãos que não estão participando, depois quiser colocar alguma pergunta, depois a hora que você assistir mais tarde, a gente vai se adaptando. Talvez o café com Jesus vai ser 6h30, porque hoje, que nem hoje, quarta-feira, eu ia no Terço dos Homens na São Vicente Palote, 6 horas, então vou ter que aumentar um pouquinho, 6h30, 6h40. Na próxima quarta-feira que eu vou ir no Terço dos Homens, eu vou fazer 6h40. Quem sabe esse horário seja, é o mover de Deus, não é nós, então, nosso, né? Então, que Deus nos ilumine, que a gente continue assim, estudando, se degustando dessa graça. A primeira pergunta e resposta: por que na Quinta-feira Santa os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente? Por que a gente tem que visitar? Na Quinta-feira Santa, os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus. Cristo em vários lugares, como no horto, na casa de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário.
suportar. Então a visita ao Santíssimo nos traz esse momento de adoração. Nós vamos ter, quinta-feira vai ter adoração. É o momento da gente se aproximar de Jesus, colocar o nosso coração, refletir esses momentos de suportar as situações. Aí a gente vai trazendo para a nossa vida. Então, o mistério que é para nós ir à igreja, ir à Santa Missa, estar junto com Deus, unido a esses símbolos que nos conduz ao coração de Cristo, reflete para nós o viver com Ele. Se eu estou em adoração com Ele, eu vou adorá-lo. Quando eu adoro a Jesus, eu olho a grandeza dele. E aí eu percebo que na humanidade de Jesus, Ele passou por provações por nós, para nos ensinar a ter a graça de viver o amor. Então talvez, irmão, você está vivendo isso na sua casa, suportando. Talvez você está vendo isso no teu trabalho, na tua comunidade. E nós vamos dar um passo na fé hoje. Vai ser 2 perguntas e resposta. Porque hoje nós tínhamos uma resposta de ontem sobre o suportar. A lembrança das dores suportadas por Jesus Cristo. Então isso nos faz ir visitar quinta-feira o Nosso Senhor com mais ardor, com o teu coração ainda mais contrito com Ele, unido a Jesus, colocando o teu eu, colocando as tuas situações, colocando diante dele a vitória da sua vida, suportando as investidas do mal, suportando aquele amor que hoje nós vamos ver no Lectio Divino mais tarde, a traição. Como disse hoje nosso querido padre no Rosário ali com o Exército São Miguel, a maior, como a gente diz, nós temos a graça de viver o amor. O que contradiz o amor não é o ódio, não é a raiva, é a traição. A traição de Satanás com Deus, a traição de Judas com Jesus. A traição dói. Dói. Mas suportáveis. Então assim, a outra pergunta e a outra resposta é: por que na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz? Na Sexta-feira Santa adora-se solenemente a cruz porque, tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela, naquele dia, a santificou com o seu sangue. Então, por que nós adoramos a cruz? Tudo que Jesus toca e simboliza para nós dentro da igreja a presença dele. Nós adoramos Jesus. Através daquela cruz, nós vemos a presença da vitória. Então, quando nós adoramos a cruz, nós vivenciamos a adoração a Jesus Cristo, ao sangue dele derramado naquela cruz. Esse sangue que purifica, esse sangue que ama. O mesmo pecado de Adão e Eva, lembra-se? A árvore da vida, a mesma árvore que deu fruto do pecado da desobediência, a mesma árvore, o madeiro da cruz, é lavado com o sangue redentor de Jesus. Então, aí está o verdadeiro sentido da madeira, da cruz, onde que a madeira ali representava o quê? Os crucificados. O pecador, o ladrão, aquele que defraudou alguém, só ia ali naquela cruz aquele que estivesse condenado à morte por um pecado, por uma coisa errada que ele fez. E o nosso Senhor, como um cordeiro sem mancha, ele foi se colocado por nós. Esse sangue do cordeiro foi quietinho, foi humilhado, foi cuspido, foi maltratado. Ele foi até a cruz para lavar com seu sangue o meu pecado e o seu pecado. Irmão, a gente ouvindo assim, engrandece mais o nosso coração para dar aquele momento teu de dor, de sofrimento, para dar aquele momento de luta teu por Jesus. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por uma provação, por uma dificuldade, se você está vivendo isso, quando você for adorar Jesus, leva a tua dor com Ele. Viva a tua dor com Ele. Talvez a tua dor, irmão, irmã, seja suportar. Mas suportai.
Nós vamos pegar essa palavra lá em Colossenses. Pode pegar a tua Bíblia para a gente finalizar o nosso momento. Se surgir alguma dúvida, alguma pergunta sobre esses 2 temas que nós fizemos, eu peço que você pergunte. Se você estiver no grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo do Café com Jesus, quem quiser entrar também depois pode pedir aí que a gente adiciona lá, tá? A gente manda o link. Se quiser perguntar lá para mim trazer amanhã, surgiu alguma pergunta depois, uma dúvida, para a gente ir trabalhando a nossa fé com Jesus, vivenciando ela. A gente viveu o amor. Então assim, diante do viver o amor, diante de viver essa graça, meu irmão, Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 15. Colossenses 3. Se puder colocar aí para mim, fazendo favor, Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 15. Colossenses 3, versículo 12 até o versículo 15, para a gente estar encerrando esse momento. Vai nos dizer assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos da entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos. Essa palavra aqui que eu quero trazer para nós. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente toda vez que tiverdes queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. Irmão, suportar é amar. Vê, você tem suportado tantas coisas dentro da sua casa, tantas coisas na comunidade, tem passado por cima de tantas coisas e você tem dito: será que me amam? Será que isso é prova de amor? Aqui está uma resposta para aquele coração que talvez está passando para a maior dificuldade da sua vida. Lembre-se, hoje quando eu escutava o Senhor, era assim: como que está sendo a tua quaresma? Perto de mim e no mundo. Porque a gente convive com o mundo. Eu falei: Senhor, eu queria ficar só aqui contigo, nesse quartinho aqui de oração. Mas no mundo, a gente enfrenta desavenças, a gente enfrenta problemas. E é maravilhoso estar com o Senhor. Daí eu falei: agora eu entendo porque que os santos desejavam estar junto com o Senhor. Não porque não ama as pessoas. Porque o verdadeiro amor, ele vai à batalha. Ele enfrenta qualquer coisa por quem ama. Então isso acalmou meu coração. Eu falei: não, Senhor, então eu tenho que continuar batalhando e glorificando o Teu nome, porque o Senhor fez isso por amor a mim. E vou adorar o Senhor nesta quinta-feira, falando: Senhor, obrigado por o Senhor me mostrar o caminho da verdade e eu enfrentar as batalhas da minha vida porque eu amo. E eu enfrentar muitas coisas por amor. Coloca a mão no teu coração para a gente encerrar agora com esta palavra, com esse ensinamento nesta manhã, diante da presença do Senhor. Diante desta palavra que nós presenciamos sobre momento de adoração ao Senhor, que nos faz recordar as dores suportadas por Jesus na tua adoração que você vai fazer. E assim você traz para dentro do teu coração essa dor que o Senhor quer curar. Curar de que forma, irmão? Não se livrando dela, mas enfrentando, suportando por aqueles que você ama. O Senhor me coloca assim muitas portas que foi fechado, muitos corações machucados, com a falta do amor, com a traição, muitos corações machucados com a humilhação, aquele sentimento que sufoca, que Jesus sentiu lá no horto, aquele sentimento que traz dor para a tua vida. Creia nisso. Você está sentindo algo diferente hoje, para você dar um passo na sua vida, para você levar o teu dia diferente com Jesus. Esse café com Ele vai trazer para você um direcionamento na tua vida, para você suportar amando, para você suportar sem murmurar, para você suportar silenciando, para você suportar sem
falar palavras que não deve falar, para você suportar meu irmão dizendo como Jesus disse lá na cruz. Lembre-se, nós estamos caminhando com ele no Calvário. Vê o que Jesus fez. No final ele disse o quê? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Querido irmão, querida irmã, é só assim que a gente vence. É você dizendo as palavras de Jesus. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E reze por essas pessoas. Continue em oração. A tua oração não é vã. A tua oração está chegando aos braços de Jesus. E esses braços vai vir te colher no colo e dizer que te ama. Com um gesto de amor. Querido irmão, Café com Jesus encerra aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que eu dei a resposta da Cristiane no começo do vídeo, vai ficar salvo depois. Amanhã nós teremos, todos os dias até sábado. Eu peço a Deus que nos dê força sempre para estarmos aqui. Que nem eu falei, na quarta-feira eu vou tardar um pouquinho mais. Talvez amanhã eu comece um pouquinho mais tarde. Eu vou tentar, mas eu aviso. Eu mando um aviso. Se eu for começar um pouquinho mais tarde, 6h40, para a gente ir testando para quarta-feira. Talvez eu faça amanhã 6h40, mas eu mando um aviso para que a gente possa. Vamos combinar assim? Como está a Cris aqui, a Kati e a Juliana, 6h40 amanhã, que daí a gente começa 6h40, vamos fazer um teste do horário, ver se fica melhor, para a gente ir se adaptando. Eu vou fazendo meu Lectio Divino antes e vou vivendo esses momentos. Então, combinado 6h40 amanhã, aí a gente se encontra continuando o tema sobre a Quaresma, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, sábado. Então, assim, esses momentos até domingo, nós vamos continuar. E trazendo junto uma inspiração que Deus nos coloca. Junto com esses temas, nós vamos vendo aqui, da festa da Páscoa, vai ter aqui amanhã. Vamos trazendo uma inspiração divina, a palavra do dia para nós aqui junto com o Café com Jesus. Que Deus abençoe, até amanhã 6h40. Um grande abraço. Que o Espírito Santo de Deus traga para a sua vida, meu irmão, minha irmã, um verdadeiro direcionamento, um verdadeiro caminhar com Jesus. Café com Jesus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te proteja e traga muita paz no teu coração, para que você suporte toda e qualquer situação. Suportar é amar. Colossenses 3, versículo 12 ao 15. Um grande abraço.